Quando Alex Almeida examina a fazenda de sua família, em um recanto rural do Paraguai, ele vê principalmente campos e algumas poucas casas pequenas no horizonte. Mas apesar do isolamento, há apenas um lugar no mundo do qual o jovem de 23 anos se sente realmente isolado. As exportações paraguaias de vacas e ovelhas, como as cerca de 130 crias de Almeida, ficam de fora da segunda maior economia do mundo, uma fonte de frustração para um jovem agricultor ambicioso e estudante de agricultura. O celular que estou falando com você agora é da China, disse ele à Time de Caaguazú, uma cidade a cerca de 160 quilômetros a leste da capital Assunção. Os sapatos e roupas que compro e uso, tudo vem da China. Então por que não podemos exportar alimentos para a China? A resposta é que o Paraguai é um dos 15 países do mundo, incluindo 9 da América Latina e no Caribe, que ainda não reconhecem o governo de Pequim. Em 1957, o recém-instalado ditador de direita do Paraguai, Alfredo Stroessner, reconheceu Taiwan, uma ilha que se separou politicamente do continente após a Guerra Civil da China de 1945 a 49, e se intitulam a única China verdadeira, mas Pequim considera como uma província separatista. Em resposta, a China continental limita o comércio e a diplomacia com o Paraguai, assim como faz com qualquer país que reconheça Taiwan. Voltando ao Almeida, ele diz: é uma coisa política, e para muitos de nós é um absurdo mesmo. Taiwan nos ajuda muito enviando doações e financiamentos, mas não nos atende em grande escala. Em abril de 2020, quando o Covid-19 começou a se espalhar pela América Latina, o bloco de esquerda do Senado paraguaio apresentou um projeto de lei para abrir as relações com Pequim, o que significaria o fim do reconhecimento de Taiwan. Os senadores argumentaram que a pandemia tornaria o apoio chinês na forma de máscaras e ventiladores, mas também investimento, comércio e possivelmente uma vacina, crucial nos próximos anos. No final, a proposta foi rejeitada por 25 a 16, em um Senado ainda controlado pelo partido de direita. Ainda assim, os legisladores da oposição avançaram no aprofundamento de seus laços institucionais com a China, obtendo o que descreveram como a primeira ajuda humanitária chinesa ao Paraguai, prometendo reconhecer o país se o equilíbrio de poder no Congresso mudar. O debate político no Paraguai reflete uma batalha mais ampla na América Latina sobre a crescente influência da China. À medida em que os países da região enfrentam uma cascata de desafios para suas economias em desenvolvimento, eles olham cada vez mais não para o norte, mas para o leste. Hoje, a China é o principal parceiro comercial da América do Sul. Em 2019, as empresas chinesas investiram 12,8 bilhões de dólares na América Latina, um aumento de 16,5% em relação a 2018, concentrando-se em infraestrutura regional como portos, estradas, barragens e ferrovias. As compras chinesas de minerais e commodities agrícolas ajudaram a América do Sul a evitar as piores privações da crise financeira de 2008. Preferimos não ser tão dependentes das exportações para a China, mas qual é a alternativa? Diz Paulo Estivaletti, embaixador do Brasil na China. É apenas mais lucrativo vender aqui do que em qualquer outro lugar. Como a China se tornou o maior parceiro econômico da América do Sul, tomando esse posto dos Estados Unidos e Europa, é o que vamos responder nesse vídeo. Aqui quem fala é a Sara do The Inception, e se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Os laços da China com a região datam do século XVI, quando a rota comercial do Galeão de Manila facilitou a troca de porcelana, seda e especiarias entre a China e o México. Na década de 1840, centenas de milhares de imigrantes chineses estavam sendo enviados para trabalhar como coolies, ou servos contratados, em Cuba e no Peru, muitas vezes em plantações de açúcar ou em minas de prata. Ao longo do século seguinte, os laços da China com a região foram em grande parte relacionados à imigração, já que Pequim permaneceu preocupada com seus próprios problemas domésticos. A maioria dos países latino-americanos reconheceu o governo comunista de Mao Tse-tung após a viagem do presidente americano Richard Nixon a Pequim em 1972. Mas foi somente após a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001 que eles começaram a formar fortes laços culturais, econômicos e políticos. Hoje, o Peru tem a maior comunidade chinesa da região, representando cerca de 5% da população ou 1 milhão de pessoas. Já a comunidade de chineses no Brasil teve um aumento a partir da década de 1950, chegando a 300 mil chineses residindo no país e cerca de 87% deles na região Sudeste. Em 2008, o regime chinês publicou um relatório que foi o primeiro documento com diretrizes específicas de Pequim para a América Latina, e ali estava desenhado e explicado todo o plano chinês para a parte sul do continente americano. Pequim colocava a América Latina no mesmo estágio de desenvolvimento próprio, e via ali uma oportunidade de cooperação de ambos em todas as áreas, de segurança e comércio até saúde e proteção ambiental. Essa relação funcionou. Hoje a China é a maior parceira comercial do Brasil e de toda a América do Sul. Em 2002, a taxa de fluxo de comércio entre China e América Latina era de 12,2
1,2 bilhões de dólares e até 2009 a taxa de comércio da América Latina com a China cresceu 31% ao ano, atingindo o valor de 180 bilhões de dólares em 2010. Em 2022, o comércio já totalizou 450 bilhões de dólares, ou seja, é mais de 30 vezes maior que em 2002. E os economistas preveem que poderá ultrapassar 700 bilhões de dólares até 2035. A China é o principal parceiro comercial da América e só fica em segundo lugar na América Latina por causa da relação entre Estados Unidos e México. Mas talvez você se pergunte como é possível a China ser o maior parceiro comercial em um território que era conhecido como o quintal dos Estados Unidos. Até os anos 2000, os Estados Unidos eram de forma dominante o maior parceiro comercial da América Latina, mas isso mudou no governo Barack Obama, que já tendo uma dominância sobre o sul da América, focou o seu governo em aumentar os laços com países asiáticos, reduzindo a zona de influência da China, e isso abriu uma brecha na América Latina. Brecha essa que a China reconheceu rápido. Outro motivo foi o espaço deixado pela União Europeia, que passando por diversas crises geopolíticas decidiu focar em países mais próximos como os da região do Oriente Médio e países que eram pertencentes ao bloco da União Soviética, negligenciando totalmente a América do Sul. A própria União Europeia reconhece isso através de documentos. Uma manchete de jornal diz que enquanto os Estados-membros minavam acordos com o Mercosul, a China foi se tornando parceiro comercial de vários países com influência política crescente. O texto ainda diz que o retorno em massa de governos de esquerda na região marca uma transição notável nas relações, e isso seria coroado com a eleição de Lula para presidente do Brasil, que representa a maior economia da região. Porém, não foi apenas a eleição do Obama em 2008 que foi o motivo do afastamento dos Estados Unidos e a aproximação da China. Em 2008 aconteceu uma crise global, desencadeada pela bolha imobiliária dos Estados Unidos. E os governos da América Latina estreitaram laços com a China, já que as constantes demandas chinesas por petróleo, ferro, soja e outras matérias-primas acabou protegendo alguns países dessa crise. E o Brasil foi um forte beneficiado, com o presidente Lula chegando a dizer que a crise seria apenas uma marolinha no Brasil, em grande parte por causa das relações comerciais com a China. Desde então, a China vem executando seu projeto de expansão de influência sem grandes adversários. Com grandes investimentos em infraestrutura, entre 2000 e 2018, a China investiu 73 bilhões de dólares no setor de matérias-primas da América Latina, inclusive construindo refinarias e plantas de processamento em países com quantidades significativas de carvão, cobre, gás natural, petróleo e urânio. Mais recentemente, Pequim investiu cerca de 4,5 bilhões de dólares na produção de lítio no México e nos chamados países do Triângulo do Lítio da Argentina, Bolívia e Chile. Juntos, a tríade contém mais da metade do lítio do mundo, um metal necessário para a produção de baterias. As empresas estatais chinesas estão fortemente envolvidas no desenvolvimento de energia. A Power China, por exemplo, tem mais de 50 projetos em andamento em 15 países da América Latina. A escala e o alcance desses esforços estão alimentando preocupações ambientais e de saúde. A China também se interessou pelo setor de energia renovável da região. O Banco de Desenvolvimento da China financiou grandes projetos solares e eólicos, como a maior usina solar da América Latina na Argentina e o Parque Eólico de Punta Sierra em Coquimbo, no Chile. Hoje, mais de 20 países da América Latina e do Caribe integram a chamada Nova Rota da Seda, que é um mega projeto chinês de infraestrutura e que prevê a construção de estradas, portos, aeroportos e outras obras em países estrangeiros, como uma ferrovia que vai ligar o Brasil ao Peru e que ainda não foi iniciada. Além disso, a China é um grande financiador da região. Entre 2005 a 2020, a China emprestou cerca de 140 bilhões de dólares a governos latino-americanos. Muitos analistas dizem que a diplomacia da Covid-19 da China na América Latina é um esforço para melhorar sua imagem e agradar os governos regionais. Isso inclui a distribuição de equipamentos médicos como ventiladores, kits de teste de diagnóstico e máscaras, oferecendo bilhões de dólares em empréstimos para países comprarem vacinas chinesas e investir em instalações locais de produção de vacinas. A China distribuiu mais de 300 milhões de doses de vacina para a América Latina, mais de 3 vezes o fornecimento à região pela iniciativa global COVAX. Além disso, pelo menos uma dúzia de países da região assinaram contratos de vacina com Pequim, alguns dos quais incluem transferências de tecnologia e cooperação em pesquisa com o desenvolvedor chinês de vacina Sinovac. O Chile está entre os principais destinatários, com 75% de sua cobertura de vacinação contra a Covid-19 proveniente de vacinas chinesas. A Argentina, Brasil, Colômbia, México e Peru também compraram centenas de milhões de doses. A China se tornou uma protagonista na América Latina no meio do caos gerado pela crise sanitária. Economistas dizem que ainda existe muito espaço para o avanço. A China possui atualmente acordo de livre comércio com apenas 3 países da região, Chile, Peru e Costa Rica, e vem flertando com outros como o Uruguai, algo que poderia rachar o Mercosul e abrir ainda mais espaço para os chineses. O único fator que ardia o plano de Pequim é o protecionismo de alguns países, como é o caso da Argentina, que teme que uma onda de produtos chineses possam quebrar a indústria doméstica. Mas como a entrada de um por um, como o Uruguai, é o caminho para a China derrubar o Mercosul e ter a dominância de todo o comércio da região.
Os formuladores de políticas e oficiais militares dos Estados Unidos levantaram preocupações sobre a crescente presença da China na América Latina, enquanto Washington mudou seu foco para a Ásia-Pacífico e Oriente Médio. Estamos perdendo nossa vantagem posicional neste hemisfério, e é necessária ação imediata para reverter essa tendência, argumentou o almirante Craig Feller, ex-chefe do Comando Sul dos Estados Unidos em 2021. O presidente Donald Trump tomou uma atitude mais dura, impondo sanções a vários países e reduzindo o financiamento para organizações regionais. Alguns analistas dizem que isso aproximou certos governos de Pequim. Trump também se afastou das relações comerciais com a região, retirando-se da parceria Transpacífico e renegociando o Acordo do Livre Comércio da América do Norte. O presidente Biden, que assumiu a liderança da política da América Latina durante o seu mandato como vice-presidente de Barack Obama, há muito argumenta que os Estados Unidos devem renovar sua liderança na região para combater a ascensão da China. Chamando a China de concorrente estratégico e prometendo fortalecer as parcerias dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, Biden lançou o Build Back Better World, ou B3W, com seus colegas do Grupo dos 7 para combater o BRI da China. A Iniciativa Econômica Internacional voltada ao desenvolvimento de infraestruturas em países de baixa e média renda, inclusive na América Latina, a B3W ainda enfrenta grandes questionamentos sobre orçamento, prazos e outros aspectos. Ainda assim, alguns especialistas dizem que Biden ainda não está se concentrando o suficiente na região, principalmente no comércio. Enquanto isso, o Congresso dos Estados Unidos está considerando vários projetos de lei que se concentram na concorrência com a China. Isso inclui a Lei de Inovação e Concorrência dos Estados Unidos e a Lei Competes da América de 2022, ambas com o objetivo de desafiar o domínio da China nos 7 setores de ciência e tecnologia da América Latina, aumentando o investimento dos Estados Unidos em pesquisa e desenvolvimento. Entre outras propostas está a legislação bipartidária patrocinada pelos senadores Bob Menendez e Marco Rubio, que busca combater a influência maligna da China, entre aspas, na região, fortalecendo a cooperação multilateral de segurança e os esforços antidrogas. O fato é que, enquanto os Estados Unidos e a Europa ignoram a região, Pequim conseguiu se apresentar como um parceiro alternativo, viável e promissor. Com o comércio bilateral, aumentou a dependência de países latino-americanos e de tabela sua influência política sobre eles. Nos últimos 4 anos, por exemplo, a República Dominicana, El Salvador, Nicarágua e Panamá mudaram de postura em relação a Taiwan e cortaram relações diplomáticas com a ilha. Os novos parceiros também podem trazer votos de apoio a posições chinesas na ONU. E isso traz consequências na geopolítica mundial, com cada vez mais os Estados Unidos e a Europa perdendo influência e poder de persuasão em debates sobre o futuro das nações como um todo. O que você acha sobre a cada vez mais forte presença chinesa na América Latina? Comenta aqui embaixo. Quer saber mais sobre a relação da China com Taiwan? Fizemos um vídeo sobre isso e tá aqui nos cards. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like, isso nos ajuda muito. Até o próximo vídeo.